Ok, pessoal, boa noite. Hoje é dia 8 de fevereiro. Putz, eu não postei. Hoje tem aniversário das minhas terras que eu comprei, em 30 e tantos anos já. Escrevi um texto, acabei não escrevendo. Vou fazer isso depois da aula. 8 anos, 8 não, 30 e tantos anos que eu preservo duas florestas monstruosas. Para quem conhece São Paulo, é maior que as duas Moemas e Vila Nova Conceição juntos, né? Bem grande mesmo. Com rios, cachoeiras, etc, etc, né? Bem, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês, por aqui, eu vou colocar para vocês, só que eu vou cortar no vídeo agora, para quem for escutar depois, né? Eu vou colocar um vídeo que o marido da Rejane fez, né? Então, eu vou ter que cortar por causa do som, porque tem uma música e eu sei que o YouTube corta depois. Imagina cortar a aula por causa disso, né? Isso já aconteceu na turma do avançado. Então, hoje é a última aula do básico. Na verdade, vocês estão tendo desde o início coisas avançadas. A gente pegou aspectos menores desde o início, né? Já fui dando assim, né? E aspectos menores, pontos médios, estrelas fixas. Se vocês quiserem, eu falo de duas hoje, só que eu não lembro o nome dela, só sei o grau. Depois eu pego o nome, ou eu escrevo aqui no WhatsApp, para me lembrar o nome. Eu que dei aula sobre isso hoje. Foi bem legal. E vocês têm muita coisa avançada. E a gente vai começar agora a ir mergulhando, mergulhando. As últimas aulas foram propositadamente, deliberadamente, aulas de técnica, matemática, observar os graus. A última aula específica, um pouco de pergunta e resposta, para chegar naquelas formas de observar em cima, embaixo, né? Assim, aonde está a influência do eclipse. Então, só para retomar, a gente tem um grau específico. Nesse grau ocorreu o fenômeno do eclipse, né? Eu faço assim, assim, assim. Nesse grau ocorre o fenômeno do eclipse. Aí o que acontece? A gente calcula 180 graus, 180 graus não, 270 graus, é isso, né? 270 graus para cá, antes, 270 graus para cá, 270 graus para lá, né? E aqui, vamos por aqui no M. Aí. Esses graus, eles são 9 meses. Eles são 9 meses antes, 9 meses depois. Mas não necessariamente é uma questão de ser exato só 9 meses, porque às vezes expande um pouco mais. Mas nunca expande, vou colocar aqui, Laís, né? Nunca expande para trás, expande para frente. Também isso é um dado importante. Quando expande para trás, vai até 9 meses. Quando expande para frente, pode chegar até 1 ano. Aqui. Tá bom? Aí a gente vê, se o grau do eclipse é 5 graus, sei lá, 5 graus, o próximo, vamos supor, o próximo é 10 graus no eixo touro, touro, escorpião, leão, aquário, sempre em cruz, tá? Se ele é, sei lá, a 12 graus de Sagitário, 12 graus de Sagitário, 12 graus de Gêmeos, 12 graus de Virgem, 12 graus de Peixes. Se é a 15 graus de Câncer, 15 graus de Câncer, 15 graus de Capricórnio,
15 graus de Libra, 15 graus de Áries. Então, a gente tem que ter essa cruz, né? Para ver que são os mutáveis, os fixos e os cardinais. Nada mais do que isso, né? A gente volta a isso aqui. Então, eu vou mostrar para vocês antes. Eu acho que a Rejane era da turma de vocês, tá? Pelo que eu saiba, era da turma de vocês. A Rejane, pessoa super legal, super. E a gente fez a sessão dia... Quer ver? Eu vou voltar aqui, ó. Só vou cortar a gravação, né? Eu só vou procurar aqui, né? Aqui. Nossa. Onde está? Alexandre, aproveitando enquanto está procurando, a questão desse eixo, dessa cruz, Isso. quando o eclipse vai acionar touro, atinge escorpião e também leão e aquário, é isso ou somente naquele eixo? Perdão. Pega os 4 signos? Perdão, fala de novo. Quando o eclipse vai ocorrer em touro, certo? Pega também escorpião, ok? Escorpião, leão e aquário. Isso, vai pegar também leão e aquário ao mesmo tempo, no mesmo grau, ou não? Sim, é conjunção, oposição e quadraturas. Tá. E tem muita gente que fala que não, mas na prática, isso aqui é todo dia já há muitos anos, tá? Eu não tenho passado isso publicamente. Aqui, ó. Não acredito. Eu vou mostrar para vocês, ó, a Rejane escreveu assim. A gente marcou a sessão dia 20, sessão dia 20 de dezembro. 20 de dezembro. E ela coloca aqui depois. Preciso fazer uma sessão contigo, estava fazendo exames devido a uma alergia respiratória. Enfim, hoje descobri que estou com uma mancha no pulmão, irei fazer biópsia, posterior começar a tratar. E quando a gente falou, ela falou, não sei o que é, mas o médico falou que vai ter que ver isso direitinho, pela região. Desculpa ter entrado direto contigo, não com a senhora Luana, pela urgência. Aí depois a gente fez a sessão, ela sabia dos problemas, eu até posso mostrar um mapinha rápido, aí depois, meu procedimento de hoje deu tudo certo. O resultado só vai sair na outra quinta-feira, que é quase Réveillon. Quase Réveillon. Isso aí foi dia 23 de dezembro à tarde. Por enquanto, agradeço sempre suas palavras, as sessões, tudo, né? Assim que tiver resultado, te aviso para ver os remédios conforme pediu. Aproveito de desejar um Feliz Natal. E um montão de imagem aqui. Ok. Aí, ó, eu vou agora dar uma pausa. Deixa eu fazer o seguinte. Recording. Olha, perdão. Dei 1 hora de aula, falei um montão de coisa importante, todos os segredos. Nossa, mas os segredos até do cofre. Então, 27 minutos. Então, o negócio é o seguinte. Morte, então vou voltar ao que eu estava falando, tá? Mas cuidado para vocês não ficarem... impressionados, né?
para quem for assistir a aula gravada, eu tirei porque tinha uma música do Jota Quest e, por experiência, quando eu coloco, mesmo fechado, se eu coloco uma música que tem essas licenças, eles bloqueiam, ou eles pedem, falam que vão bloquear. Aí eu peço para os alunos, deixo no privado durante, sei lá, um tempo, mesmo assim, vira e volta. Eu coloquei uma vez para a turma do avançado, quando eles estavam no básico ainda, eu coloquei uma música do Secos e Molhados e coloquei uma outra música também da novela, acho que é Sucupira, e eles quiseram bloquear, né? Só por causa dos direitos autorais. Então, o que eu faço agora? Já estou experiente, eu paro a gravação, só por isso. Então, qualquer coisa eu passo no grupo o link. Agora, eu tenho meu palpite em relação ao mapa dela, a gente vai falar. Então, nem o mapa mostrou, né? Então, vamos lá, vamos fazer aqui de novo. Ó. Não, ele mostrou, só não ficou gravado. Então, não ficou gravado. Ó, esse é o mapa da Rejane, deixa eu tirar aqui para mim. Aí. Então, assim, esse mapa, assim, a gente olha e fala assim, é um mapa normal, né? É um mapa normal. Porém, é bem complexo para eu poder mostrar tudo isso ainda, né? Vamos por partes, né? Vamos primeiro olhar a tabelinha do eclipse, que é o que a gente está aprendendo, né? Aqui, diminuir o tamanho daqui, vamos fazer assim. Então, esse aqui é o próximo eclipse. Ah, não, 16 de maio, esse aqui, ó, próximo eclipse, 10 graus. Tá certo? Ó, só para vocês verem de novo. 10 graus, mas vai ter um que está aqui a 2 graus. 25 de outubro. 25 de outubro. 2 graus Escorpião. A gente volta para o mapinha dela. E a gente não vê nada aqui em Escorpião, mas vê aqui em... Como é que é o nome disso aqui? Em Touro, a 1 grau e pouquinho, o Sedna. Sedna, pessoal, naturalmente tem um assunto de tristeza. Sedna está aqui agora, ó, nesse momento. Está aqui, ó. Não sei se eu mostrar o... Se eu colocar aqui o Bill. Olha o Sedna aqui, tá vendo? A 28 graus e 10. Tá vendo? Então, Sedna eclipsou agora, porque aqueles 9 meses antes já começou a vibrar. Aí vocês vão ver eclipses. Cadê a tabelinha? Vamos voltar um pouco, ó. 12 graus de Sagitário. Vamos voltar um pouquinho antes também, ó. 15 graus. Aqui, ó. 15 graus de Sagitário. Vamos voltar um pouquinho antes. Cadê? Aqui, ó. 13 graus de Capricórnio. Só para vocês lembrarem, daqui a pouco eu volto nele. 19 graus Gêmeos. Tá vendo? Então, a gente vai, se pudesse, ir arriscando aqui, ó. Então, a gente sabe que o nodo foi eclipsado exato, o Sol foi eclipsado exato, 2 vezes, ó. 2 vezes. A gente tem esse 15 graus e 34, e esse último, 12 graus. Tá vendo? É como se fosse um sanduíche, é o nome que eu dou. Um aqui, outro aqui. A gente faz assim, ó. Um eclipse aqui, um eclipse aqui. 15 graus, 12 graus.
19 graus. Isso só para iniciar a brincadeira, tá? Aí a gente tem o Sol, a Lua e os nodos, né? A gente tem o Sedna. A história de Sedna é uma tristeza sem fim. Tudo que a pessoa recebeu de promessa deu errado. Tudo. A tristeza é uma das falas mais importantes que tem, né? Mas reparem bem aqui, ó, ao ascendente a 15 graus dos cardinais, né? Então, eu vou procurar na tabelinha 15 graus, é lá para cima. Ó, 15 graus Sagitário. Onde está? Aqui, ó, pronto, achei. Pessoal, aqui, ó, esse eclipse, 6 de janeiro de 2019. Vocês viram o vídeo, não foi? 15 graus de Capricórnio. Vamos voltar para o mapinha. Olha aqui, ó, o eclipse exatamente aqui, quadrado ascendente, quadrado descendente, é o oposto do fundo do céu. Então, esse eixo principal passou por um eclipse. E aí, vocês viram o quê? Vocês viram na foto, nas fotos, no vídeo, as fotos, né? O quanto ela foi emagrecendo, emagrecendo. Eu conheci ela já magra. Bem magra. Bem magra. Então, a gente tem o Sedna, tem essa região do Gêmeos, eclipse 12 graus, outro a 15 graus, ó, colado, ó, sanduíche aqui, com sol. Colado os nodos, é muito difícil, nodos e meio do céu, fundo do céu, ascendente e descendente, é muito forte. Vértex, eu vou começar a aquecer a barra de vocês, tá? Só que, deixa eu ver vocês, como é que faz aqui para eu voltar? Ah, aperta ESC, mudou, o zoom mudou, né? Não, apertei errado, aperta ESC, aí. E agora ponho todo mundo. Aí, pronto, mais fácil para mim. Pode anotar aí, pessoal. Vértex. Antivértex. O vértex seria como fosse para onde a gente vai direcionar a energia. E o vértex e antivértex é como ascendente e descendente. É um eixo. Se tiver qualquer coisa no vértex ou antivértex, você pode considerar como corpo. Mas aí não é a casa 7 de casamento. Vou diminuir um pouquinho essa luz, está muito forte. Aí, diminui um pouquinho o reflexo. O vértex, vocês podem considerar como descendente. Mas ele não é o sócio, não é a sociedade, o marido, nem a esposa, mas é para onde eu direciono a minha energia. Para onde eu direciono minha energia.
Toda vez que tiver algum aspecto, opa, aqui, ó. Toda vez que tiver algum aspecto com vértex, antivértex, é uma dica de corpo. Principalmente quando tem eclipse lá. Só por eclipse, pessoal, o mapa dela, da Rejane, já vai falar tudo. Vocês vão ver. Então, a gente tem um eclipse que começou a formar em 2019, que pegou o corpo. Depois, um outro eclipse em 2020, que pegou o Sol. Pegou a Lua. Vamos lá ver? Apago isso aqui. Venho para cá. Olha o vértex aqui, pessoal. Vocês estão vendo, ó? Vênus, que poderia resolver alguma coisa, não chegou a tempo. Sedna, eclipsado. Vértex, completamente eclipsado. Aqui é o Gol, pessoal. Ó, eu vou colocar quando ela nasceu. Algol estava 25 e 48. 25 graus e 48, tá? Olha aqui, ó. E o eclipse agora... Oposto ao Gol, Alexandre? É na linha, é isso que eu estou falando para vocês. Por um tempo, o pessoal falava, é só conjunção. Aí outros astrólogos, tipo um amigo, o Carlos Holanda, falou, não, posição também. E vou enfrentar todo mundo. Um dia o Carlos veio dormir aqui em casa, ele veio várias vezes aqui dormir em casa, e aí eu falei, Carlos, é em cruz. Na verdade, em trígono também, em sextil também, mas aí fica mais difícil explicar. É um aspecto, pá, é uma bomba, puf, acontece, é um fenômeno. Olha aqui, ó. Cadê? Onde é que está? Aqui, ó. 25 e 18, tá vendo? 25, 17, 59. Estão vendo isso? Eclipse. Vamos para lá, é mais fácil ver aqui, ó. Eclipse em vértex. Reparem que quando teve eclipse aqui a 15 graus, eu vou voltar, vocês vão ver que também teve eclipse em cima de Netuno, que é o regente da 12. Olha só a situação. O Sol dela, isso é de uma forma mais tradicional, não é tradicional, mais pesada, né? Mais pessimista, né? Olha aqui, o Sol exatamente oposto. O Sol exatamente oposto à casa 9. Vou colocar aqui as datas, ó. Deixa eu diminuir aqui, ó, tirar aqui, ó. Olha esse aqui, pessoal. Cadê? 2019. Só um minutinho para eu me achar aqui. Aqui, ó. Ó, esse é um eclipse, tá? 13 graus, que pegou o ascendente, o descendente, o meio do céu, o fundo do céu. Esse aqui. Esse eclipse depois pegou o Netuno, 8 graus, exato. Pegou o Netuno. Depois, próximo aos nodos, em cima dos nodos,
com Sol de novo. E esse aqui, vértex. E esse aqui, Vesta. É muita coisa junto. Agora, quais são as dicas que a gente pode ver isso? Porque vários mapas podem trazer a mesma coisa. A gente tem na frente aqui, ó, coisas mais simples. Quiron, na primeira casa, Vesta na primeira casa. Para assuntos mais sérios, né? O Quiron com a saúde, algum assunto difícil. O que aconteceu aqui, pessoal? O Plutão estava quadrado esse Quiron todo esse tempo, 2019, 2020 e 2021, inteiro. A gente tem aqui, olha aqui, ó, olha o corpo. O ascendente, a gente tem Éris. Isso é aula mais avançada, tá? Mas eu acho que eu vou aproveitar. A gente tem ascendente Éris. Quantos graus Éris do ascendente? Quase 2, tá? Menos que 2. Então, você calcula. Onde está Éris hoje? Vem aqui. Foi lá no Biwil. Olha o Éris, a 23 graus. Olha o Quiron, a 23 graus. Colado. Vou colocar aqui um dia para trás. Olha aqui, ó. Umas horas para trás. Quando o corpo começa a definhar, ó. Ó aqui, ó. Só isso aqui já deu, ó. Ascendente, Quiron, Lua e Éris. Só isso aqui já é uma ativação, pequena ativação. A questão é quando começa... A questão é quando começa a ativação vinculada ao corpo. Como é que eu posso falar isso aqui? Vamos fechar aqui um minutinho. Ó, vou repetir umas coisas. Éris no ascendente, 1. Éris com Quiron no céu, 2. Eclipse com Sedna, 3. Eclipse, como fala, no Sol, 4. 2 eclipses, um antes e um depois. Eclipse de Algol, aqui em Hades, que também tem a ver com a morte aqui, ó. Eclipse direto em cima dos nodos sul, do nodo sul. Eclipse em cima de vértex. Olha aqui, pessoal, vértex aqui, onde é o antivértex? Aonde é o antivértex? No oposto. Igual é ascendente e descendente, ó, vértex a 24 e 30. Mais uma forma de ver a morte aqui, ó. Antivértex com Hades. Acho que eu não dei Hades ainda, né? Por isso que eu estou devagarzinho. Plutão, pessoal, em cima do Marte. Vamos ver onde está agora? Mesma coisa, ó. Vocês vão ver que dá mais que 15 coisas. Olhem aí, ó. O Plutão, a 27 graus. Olha o Mercúrio. Ambos oposto Marte. Marte é o regente do ascendente. Quantas coisas pleonásticas estão aparecendo? Repetindo.
Quantas coisas, pessoal? Quem quer anotar, então? Eu vou falando, tá? Vértex. Ó, aqui, ó. 8 graus. (30 de novembro 2020). Isso que eu falo, que não é uma coisa que agora foi o fim, né? Em 1 mês e meio ela descobriu e morreu, mas já estava numa formação. E a formação lenta, né? Olha aqui, ó. Em cima do Netuno, que é o regente da 12. Eclipse no regente na cúspide da 9 e o regente da 12. Plutão, aqui, ó. É o bem oposto. Lua cheia. A gente já teve os 27 graus. Lembra que a gente teve 27 graus? Olha 27 graus aqui. Lua cheia, exatamente a 27 graus. Agora. Olha a Lua aqui, ó. A Lua hoje está em Touro, aqui, a 24. Aliás, a Lua está exatamente na linha do Hades e do Vértex. Mas a pessoa já faleceu, tá? Já faleceu. Faleceu ontem, então não tem nada a ver. Mas essa Lua está mostrando a morte aqui. É. Pode falar. Você falou aí vários planetóides aí, né? Hades, Vértex e outros. Qual a relevância desses planetóides aí, no contexto? É muito, Albertino, é que a gente ainda não aprendeu. Mas tem muita coisa ainda. Eles vão estar inclusos nos estudos. Porque imagina se eu dou todos. Vamos supor um jogo de xadrez, tá? Vou até usar a lousa, mas não vou usar a lousa agora. A gente tem aqui, ó. Sei lá, aqui, ó. Deixa eu fazer o grande de novo aqui, ó. Rei e rainha, tá vendo, ó? Rei e rainha. Sim. Agora o som ficou bom. Depois a gente vai ter... Deixa eu colocar aqui, ó. Rei e rainha. Ó. Rei e rainha, bispos. Depois aqui, cavalos. Depois aqui, torre. É assim o jogo de xadrez. Torre. Rei, rainha, bispos, cavalos, torres. Só isso. O jogo de xadrez é só isso. Só que em astrologia é muito mais que isso. Muito mais que isso. Então, a gente tem Sol, Lua, Rei, Rainha. Mercúrio, bispos. O bispo é o nosso... O Mercúrio é o nosso bispo, né? O que mais? Cavalo, já seria Vênus. Torre, já seria Marte. Só que em astrologia a gente continua. Quem é o próximo? Depois de Marte, de Áries, e Marte de Escorpião. Ó, Sol. Será que eu faço um desenho? Eu acho que não. Vou fazer então. Sol, Lua, Leão, Câncer. Depois, Gêmeos, Virgem, Mercúrio. Depois, Libra, Touro, Vênus. Depois, Escorpião, Áries, Marte. Depois, Sagitário, Peixes, Júpiter. Depois, Capricórnio, Aquário, Saturno. Esse é o arroz, esse é o jogo de xadrez, arroz e feijão que tem, tá bom? E provisoriamente não se está falando que esses pequenininhos aí são peões, né? Ou já dá para dizer que são podem peões? ser como se fossem os peões. Alguns estudiosos colocam, às vezes, Quirón
no lugar de Touro, outros colocam Sedna, e vão colocando o que está sendo descoberto. Agora, com o nível de tecnologia tão grande que a gente está descobrindo vários planetóides. A gente tem coisas que foram descobertas em 70, em 80, em 90, outros há poucos anos ainda. Então, a gente tem Vesta, Hades, Netuno, Poseidon, Eris. Nossa, Eris eu já passei para vocês bastante coisa. Em especial, porque quando começou a aula, deu poucos meses, começou a ter o Eris quadrado no meio do céu, lá com aquele programa lá do Sputnik. E aí depois volta ao aspecto e me coloca junto com o Bolsonaro, porque é o mesmo grau, o ascendente dele com o meio do céu, coisa muito próxima. E já passou. Acabou o aspecto, passou, né? Então, você calcula e você olha isso com muita intensidade. Estudar os asteroides, planetoides, e eu ainda brinco, herculoides, é super importante, extremamente importante. Então, a gente pega aqui o mapinha, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Eu fiquei realmente muito triste, porque ela já veio muito triste, né? Com o tempo, eu comecei a perceber o quanto... Né? Olha aqui, ó. Eris colado no ascendente, tá vendo? Ó? Eris com Quiron, mesmo grau. Cadê? Eclipse, que é daqui 2, né? Eclipse, em cima, colado com Hades, que também tem a ver com morte. Hades e Plutão é a mesma coisa. Na linha do vértex, eclipse em cima de vértex, que é uma linha de cálculo, igual os nodos também são cálculos. Os nodos não são físicos, vértex também não. O que mais? Ó, o que não é físico? Ascendente não é algo físico, é um cálculo. Descendente. Fundo do céu, meio do céu. Vértex, antivértex, nodo norte, nodo sul. Tudo cálculo. Não é algo físico. O resto, esses aqui, todos esses outros aqui, são Vesta, existe. Ah, também, ó, a parte da fortuna também é um cálculo. Olha a parte da fortuna, infelizmente, pessoal, colado no ascendente. Colado no ascendente. Agora, para mim, é difícil ver o assunto do pulmão aqui. Deu para ver a tristeza. A tristeza, desde o início, a gente falava da tristeza. Ou seja, não deu um mês e uma semana, detectou, morreu. Porque estava muito vinculado a esses asteroides e planetoides aqui. Eles são super importantes para ver isso. Dá para falar mais? Dá, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, um outro que ela tem, e Urano acabou de passar, cadê a 10 graus? Ó? Cadê Urano? Aqui, ó. Urano estava a 10 graus, quadrado um outro planetóide. O que mais que eu posso falar sobre isso? Posso fazer uma pergunta, Lê? Pode fazer, deixa eu colocar aqui todos para... Essa mudança do Zoom me atrapalha um pouquinho. Eu tenho que fazer 2 toques a mais do que eu estava acostumado. Por favor. Em outras aulas sobre eclipses ou aspectos desafiadores, a gente vai conversar sobre alguns aspectos envolvendo os benéficos, como Vênus ou Júpiter, que salvariam determinados desafios. Eles bem aspectados ou mal aspectados. Alguns aspectos poderiam salvar. No caso do mapa da Rejane... Vênus lá, 5 graus. Então, se a Vênus tivesse chegado em Aquário ali,
no eixo, ou se Júpiter já tivesse chegado no Júpiter dela, você acredita que isso sim seria um ponto que faria contraponto a tanto aspecto desafiador? Não, Camille. Não, contraponto é muito difícil. Porque a gente olha quantas coisas estão já vinculadas no início aqui, ó. Primeiro que teve uma sequência de eclipses, né? Esse Vênus, por exemplo, se ele tivesse um pouco antes, é uma coisa. Cadê o Júpiter? O Júpiter a 16 graus, nem chegou a fazer o retorno de Júpiter, né? E 16 graus também teve eclipse. Esse eclipse em cima de Júpiter, vamos pegar aqui, ó, 16 graus, eu acho que foi a 15, né? Dos mutáveis, ó. Essa luz aqui, ó. Ó, 16, esse aqui se calcula, tá vendo? Ó, esse aqui, ó, se calcula, 15 graus 34 é 1 grau, já em 2020. Então, isso aqui já formou o eclipse, já formou o Câncer. Na verdade, o Júpiter é um dos instrumentos ativadores do Câncer. Eu tenho Júpiter em Câncer, eu tenho Júpiter em Caranguejo, colado no meio do céu. A probabilidade de dar um câncer no estômago é muito grande, no esôfago, nessa região aqui, ó. É muito provável. Eu tenho ascendente Escorpião, a 3 graus, que também vai ter vários equilíbrios. Vai ter a 0 graus, 29 graus, perdão. 29 graus de Libra, que é 0 graus, quase. A 2 graus e a 5 graus. Meu ascendente está aqui a 3. Ele pega 3 eclipses durante 2 anos. Pode ser que, ao longo do período, forme um câncer. Pode ser na próstata, por exemplo. Pode ser na pineal, que é meio difícil, no cérebro. Principalmente que eu atendo muito, então eu uso ela de uma outra forma. Mas na próstata pode ser, é muito comum. Então, por quê? Mas é o Júpiter falando no estômago, é o ascendente, como é que funciona isso? E o Vênus? O Vênus não vai ajudar? Não. Lê, posso fazer uma pergunta? Deixa eu acabar só o raciocínio, Thelma. Desculpa. Não, imagina. Então, assim, quando você tem, por exemplo, sei lá, pega uma pessoa muito Vênus, sei lá, pega sei lá, Marilyn Monroe. A energia dela não deu, não aguentou. São muitas histórias. Vênus não segura, Vênus renova. São coisas diferentes. Vênus tem a ver com a porção Netzach. Vênus tem a ver com a energia renovadora. Renovadora. Então, Vênus tem a ver com a moda. Agora é moda, sei lá, 8h30 já passou, mas agora é moda fazer alguma coisa. Agora é moda usar roupa azul. Aí todo mundo usa azul. O tom de azul tal. Agora é moda na parede. Eu me lembro quando eu fui pintar a parede lá das minhas terras, era moda um tipo de azul. Esse é Vênus. Depois ela renova. Você está triste? Você vai no shopping center. Você renova teu vestuário, vai na lojinha. Às vezes você não tem dinheiro nenhum, fica desesperado. Passa um aspecto de Vênus, começa a ganhar dinheiro. É isso que eu quero ver amanhã de manhã. Então, assim, quais são, numa consulta, quais são as formas de Vênus? Vênus com Sol, às vezes, ela traz morte. Infelizmente, Vênus está vinculada à casa 2, que está vinculada à casa 8. Ela pode trazer a morte. Júpiter pode trazer a morte, porque tem a ver com a casa 9 e a casa 12. Júpiter é muito mais morte do que Vênus.
mas Júpiter expande, multiplica, como fala, de células que vão se proliferando. Agora tem uma máquina que chegou aqui no Brasil, de Israel, que ataca as células cancerígenas. Também é uma frequência de Júpiter. É um ataque a Júpiter. Agora, o Júpiter quer ajudar, o Júpiter quer ensinar, o Júpiter vai nutrir, Vênus também vai nutrir. Não é suficiente para segurar a peteca. No caso da nossa colega, eu não acreditei. Ontem, quando eu vi, eu fiquei assim, uau! Eu falei assim, é muita coisa. Aí eu estava dando aula agora de estrelas fixas, né? Dei 2 estrelas que não tem escrito nada, dei coisas novas, super legal. E aí elas perguntaram, mas você não viu o mapa? Eu falei, não, na hora que eu ver, eu vou ver. Vai ter uns 5 a 10 aspectos, com certeza. E tem aspecto com Júpiter aqui. Numa sequência de 2 anos, a gente teve uma sequência de eclipses, pegou todo o mapa. Se a pessoa não muda, se ela não cria coisas novas, se não aparece algo novo, se ela não for atrás de investigar o que está eclipsado, quando volta a luz, volta na mesma carga, sem renovação. E a pessoa pode vir a falecer. Vou falar de novo, porque isso é muito importante. Quando uma pessoa passa por uma sequência de eclipses, né? Por exemplo, na terça-feira e quinta-feira, tem aula de tênis de mesa, soube agora. Aí eu falei, que legal, né? Depois eu parei para pensar, eu falei, se eu não fizer uma mudança no meu corpo, fazer algo novo, eu corro o risco de ficar doente. O que eu faço? Eu posso iniciar um processo novo. Então, eu estava falando com as meninas hoje que eu podia ver se mudava o horário do livro que a gente está fazendo, né, do curso que a gente está fazendo de estrelas fixas, para um outro horário, mais à tarde, mais cedo à tarde. Aí elas falaram, para quê? Eu falei, para eu renovar, para eu conhecer coisas novas, para eu aproveitar os eclipses, ver diferente. E já várias vezes eu fiz isso. Porque o segredo é você viver várias vidas numa só. Várias vidas numa só. Poder viver um personagem, outro personagem. E os eclipses, eles vão dando essas possibilidades. Agora, se você fica preso num assunto, esse assunto está oculto, e ainda no caso dela, vinculado ao corpo, ao fundo do céu, à lua, fundo do céu, ao sol, aos nodos, a vértex, a Hades, ao ascendente, a Quiron, o planeta que está no ascendente junto com Quiron. Você fala, eu não consigo mudar isso. Tudo bem, aconteceu, né? Todos nós vamos passar por um tipo de morte. Isso que é a parte legal, mas a morte não precisa ser em eclipse. Não precisa ser. Há uns 40 anos, sei lá quanto tempo atrás, eu ficava perguntando, será que meu pai vai morrer? Será que minha mãe vai morrer? Aquele medo lá. E ficava olhando o mapa e não dava para entender direito. Quando eu comecei a ver a configuração que pega 6, 8 aspectos ao mesmo tempo, igual um polvo, aí eu falei, agora eu estou vendo a morte. Mesmo que a morte seja repentina, tipo um acidente de carro, um tiro, uma faca, um acidente, um suicídio rápido, não importa. A morte está desenhada em 5, 6, 8 aspectos. O Júpiter, infelizmente, ele é bacana, mas ele não dá. Em assunto de câncer, ele é provável. Então, por exemplo, eu tenho até
até nem vou citar agora, mas uma pessoa da família aí que vai fazer 6 meses de aniversário daqui a pouquinho. Hoje o Sol, deixa eu pegar pelo celular. Cadê? Ó, hoje o Sol está 20 graus. Daqui a 5 dias vai estar quadrado o eclipse de Algol. Você vê que em uma semana já pegou lá o mapa da menina também. Mas vai estar quadrado. E vai coincidir com 6 meses de uma amiga minha, que tem um restaurante aqui nos Jardins, e da minha irmã, que é uma familiar, né, que eu falei. Aí fiquei pensando, eu falei, uau! Será que vai acontecer alguma coisa? E minha irmã tem Júpiter colado no ascendente. Será que vai acontecer alguma coisa? É assim que a gente vê. Se tiver próximo. Entendeu? Thelma, você ia fazer uma pergunta? O seguinte, o Plutão dela, no mapa natal, né? Ela tem Plutão a 4 graus de Libra, ok? Na casa da saúde, né? Agora, esse Plutão na casa da saúde, com esses aspectos que nós estamos tendo aí muito forte de Plutão, né? Em Capricórnio, pode ter ativado alguma coisa para a doença dela? Independente de tudo isso que você já falou, ok? Então, eu esqueci o nome do asteroide. Tem um asteroide que começa uma vida nova, que ele está agora a uns 4, 5 graus de Capricórnio. Trígono esse Plutão. Então, ele possibilita uma nova frequência. Uma nova frequência. Nós tivemos eclipse em 2019 a 4 graus, fazendo trígono também com esse Plutão. Professor, não é o Vesta? Vesta? Eu não me lembro, não é Vesta, não. Não é Vesta, é um outro nome. Vou ver se eu falo aula que vem. Eu esqueço, mas eu uso na leitura sempre. Na hora que eu vejo esse grau ativado, ou aqui em Capricórnio, ou em Áries, tudo, né? Ou aqui, ó. Ó o Saturno, ó. Saturno quadrado Plutão. Olha mais ainda, mais uma vez, ó. Regente da 8 com o meio do céu. Tá vendo? O regente do meio do céu, regente da 8. Quadratura. Exatamente passando esse asteroide aqui, esqueci o nome. Aliás, vou falar hoje 3 coisas sem nome, né? Daqui a pouco eu falo da estrela fixa também. Então, ou seja, o que você perguntou, Thelma, é assim, esse Plutão, ele está vinculado desde 2019 nesse eclipse, nesse aspecto. Olha aqui, ó, vamos pegar aqui a tabelinha de novo, ó. Vou colocar eu de lado aqui, ó. 4 graus, aqui, ó. 26 de dezembro de 2019. 4 graus, trígono com esse Plutão. E aqui é onde começou esses dois aqui que começaram o... Qual que é o nome? Covid. Eu até fiz um vídeo aqui, vieram umas alunas aqui em casa, e aí eu falei, fica aí, eu vou falar um pouquinho. Aí eu fiz o vídeo mostrando os mapas do Mao Tse Tung, da esposa do Mao Tse Tung, um dos mapas da China, todos mostrando esse 4 graus aqui, né? Mas, ó, repare isso aqui. Aqui pegou Plutão. Esse de 20 eu não dei uma olhada. Esse aqui pegou ascendente e descendente. Esse aqui também pega Plutão, ó. 0 graus de Câncer. Ó quantos pegaram Plutão, ó. O 4 graus de Capricórnio e 0 graus de Câncer. Vamos ver no desenho, ó. 0 graus de Câncer, quadrado Plutão. E conjunto Saturno também. Ou seja, é uma sequência muito grande. Agora vamos ver pela progressão. Ó, pela progressão. Deixa eu tirar esse limitador aqui que apareceu.
posso pôr aqui sim também, ó. É uma outra forma de mostrar. Vocês me falam se tá bom assim. Olha aqui, ó. Aqui no meio, a gente vai ver a progressão. Aqui dentro, a gente vê o mapa natal. E aqui fora, a gente vê o quê? O trânsito. Olhem a Lua, quadrada a Lua. Vou colocar aqui, ó. Olha aqui, ó. A Lua, quadrada a Lua. Olha o nodo. Em cima da Lua. O nodo progredido. Ó, vou falar tudo em progressão. Ó. O nodo progredido estava aqui a 19 e foi para 17. Em cima da Lua. A Lua progredida, quadrado nodo, progredido, quadrado a Lua natal. Aqui o Plutão. O Mercúrio passou várias vezes aqui, ó, oposto. Saturno passou oposto. No ano passado mesmo. O Plutão próximo. Aí mostra uma enfermidade, mas poderia perdurar um pouco mais, porque esse aspecto termina em 2024. Mas por outros momentos a coisa acabou. Vamos ver aqui o ascendente, ó. Ó, ascendente progredido, pessoal. Onde está o ascendente? Em cima de Hades. Em cima do eclipse. Deu uma semana antes de fazer a quadratura, já morreu aqui, ó. Ale, esse Mercúrio aí da progressão não é o pulmão? Então, esse Mercúrio em Câncer, esse Mercúrio é 9 graus? Não, fazendo quadrado Plutão. Cadê o Plutão? Pode ser, não, já fez, né? Já fez. O Mercúrio quadrado, o Plutão está a 4 graus, os dois, tá? O natal e o progredido. O Mercúrio está a 7 graus de Câncer, já é naturalmente Mercúrio e Saturno. Ah, Mercúrio e Saturno manifesta no pulmão. Tudo que é Saturno manifesta. Tudo que é Saturno manifesta. Você vê, né? Ela também no mapa dela, o Saturno, ela tem Saturno 5 graus na casa. Peraí, não dá para enxergar. Peraí. Então, e também, e é 4 graus Plutão. Quer dizer, são todas as observações que eu tô fazendo, que eu acredito que tem a ver também, né? Independente de ser essas outras. E tudo isso que você falou, né? Na minha visão, né? É sujeito a erros e danos. Muita coisa falando a mesma coisa. Aí é uma prisão mesmo. Por que uma prisão? Saturno cria prisão. Saturno cria prisão. Então a gente podia ir por aqui. Tem gente que vai por aqui, ó. Casa 3 no pulmão, tá vendo? Ó? Sol, nodo e casa 3 no pulmão. O regente com o Saturno, quadrado Plutão. Tá vendo? Só isso, tem gente que pode ir por aí. Tem várias formas de chegar ao resultado. O problema é quando todos os planetas estão falando a mesma coisa. E isso do Plutão, que você comentou aqui, é muito interessante, porque esse Plutão está trígono com esse novo momento da vida da pessoa. O que mais que a gente vê aqui? Ó, então a gente tem o ascendente, que é importante. Olha aqui, ó, a parte do espírito, que é uma soma do ascendente progredido, Sol e Lua, esses três aqui, ó. Pode ver que eles estão embaixo, e aí, em vez de parte da fortuna, vira parte do espírito, porque está para baixo dessa linha do horizonte. Olha que interessante. Colado com Saturno. Colado com Saturno.
olha o Hades, hoje. O Hades, colado com Saturno, colado com a parte do espírito. Vocês estão vendo quantas coisas eu estou falando a mesma coisa? Por várias formas. Como é que faz? Aperta ESC, vem para cá. Era tão fácil antes. Aqui. Não, apertei errado. Aperta ESC e aperta aqui. Pronto. Cami, você entendeu? Primeiro, Júpiter e Vênus. Júpiter tem a ver com uma sapiência, com uma consciência, com julgamento. Ele é bem legal. Vênus tem a ver com vitória. Porque a palavra Netzach significa vitória. Renovação. Desculpa. Um ponto no joelho chamado Susan Lee, ou, para quem quiser mais fácil, E36. E36 ou Susan Lee é o ponto de renovação da energia do umbigo para baixo. Então, por exemplo, imagina que vocês estão andando nos lençóis maranhenses, sei lá onde, vai andando no Petar, andando pela praia, andando. Ai, não aguento mais, né? Como que é? Caminho do Compostela, lá, andando. Aí você pega um charuto, um cigarro, incenso, e encosta perto do joelho, no lado de fora, que é na perna, no ponto E36. E36, ou em chinês chama Susan Lee. Susan Lee? Será que eu estou certo? Acho que é, né? Sim. E aí o que acontece? Esse é o ponto de renovação. Você renova a carga de energia. Vênus serve para isso. Imagina agora, numa outra situação, o barco furou, a água está entrando, todo mundo desesperado, cada um faz a reza com a mão, faz não sei o quê, papá. Aí o outro fala, agradece e conta o maior segredo para o companheiro, para a companheira, e todo mundo acha que vai morrer. Aí chega uma pessoa e fala, pessoal, a gente tem aqui 8 barcos infláveis, cabe todo mundo, tranquilo. Vamos um por um, por favor, venha você para cá. Esse é o Júpiter, que vai dar uma salvação, mas não quer dizer que vai salvar o corpo. Compreende a diferença? Um amigo meu, Silvio Luiz Prieto, quando o Júpiter passou em cima do Sol dele, ele morreu. Quando o Júpiter passou próximo aqui, ó, e voltou, o pai dele morreu. Foi para trás. Quando voltou e passou em cima dele, ele morreu. Poucos meses de diferença. O Júpiter em cima do Sol. Então, na verdade, a coisa aparece. Aí, quando chegou no velório, eu não vou muito em velório, mas no dele eu fui, um amigão meu. E aí eu estava junto com ele e com a mãe. Aí eu virei para a mãe e falei, o teu filho foi atrás do pai, do seu marido, que morreu há 6 meses atrás. Ela falou, eu sei. Ele não sabia, ele não tinha noção do próximo passo sem o pai dar a dica. E aí, na hora que o Júpiter passou em cima do Sol, Sol também é o pai, ele foi. Tá bom? Dúvidas sobre isso? Por favor, Albertino. A gente viu toda a sua análise aí, né, sobre o mapa da nossa colega. E numa situação em concreto, acontecendo da gente como astrólogo, como
até de algum parente nosso, algum amigo, se deparar com uma situação assim tão crítica, né, como essa, o que dizer para essa pessoa? O que falar para a pessoa quando você vê? Você é tipo assim, você é procurado por uma pessoa que tem um mapa, digamos assim, assemelhado ao mapa da Rejane. Você faz a leitura, né? Você tem a percepção da leitura, e o que você fala para uma pessoa numa situação tão difícil como essa? O que dizer como astrólogo, ou até como amigo mesmo, como parente? Tem duas formas de falar isso, né? Como é que eu faço aqui para sair do mapa dela? Deixa eu tirar o mapa dela. Sair daqui. Pronto. Tem duas formas de falar. Como profissional, como pessoa, né? O que você já passou por uma situação assim, que você já viu? Porque o Júpiter é o cara que dá o advice, que dá o conselho. O Júpiter, numa excelência, é o tzadik, é o sábio, é o justo. O que se faz? Como é que funciona? Fala as coisas? Aí eu volto naquele livro do Laços. Do Laços. Eu já falei para vocês do Laços, do Lang? Não lembro. Não, eu acho que eu já falei, hein? A Noêmia falou que sim, aqui com a cabeça. Sim, Claro, já falou. Eu não estou lembrando. Eu posso fazer assim, quer ver? Ó, eu venho aqui. Google. Laços. Ver se vai. Não, não foi. Não é esse aqui. Laços. Laços. Eu acho que aqui já vai dar, não? Ah, não, tem inglês esse aqui. Não, tá aqui. Mas tem uma coisa aqui, baixar documento. Mas, de qualquer forma, eu vou abrir aqui para vocês. Ó. Isso aqui é muito importante, tá? Deixa eu clicar aqui. Ver se aqui dá para ampliar, Ctrl+. Ó, eu vou mostrar dois, só a primeira e a segunda página. Jogar o jogo deles e jogar o jogo de não jogar o jogo, essas duas primeiras linhas, elas falam sobre a neurose, tá? Eles estão jogando o jogo deles, eles estão jogando de não jogar um jogo. Aí vem a pergunta que é parecida com o que você está falando. Se eu lhes mostrar o que eu os vejo, tal qual eles estão, quebrarei as regras do seu jogo e receberei a punição. Eu lembrei. Tá? Lembrei. Então, se eu lhes mostrar que os vejo tal qual eles estão, quebrarei as regras do seu jogo e receberei a punição. Vale a pena falar? Nem sempre. Porque se você falar baseado na neurose, aí realmente isso pode dar um problema. O que eu devo, pois, é jogar o jogo dele, o jogo de não ver o jogo que ele joga. Para um tipo de situação, vale a pena não falar nada. Tá? E aí, se continuar aqui, você vai ver porque eles não estão legais. Aí você vai ver que você está vinculado a isso. E assim vai por diante, tá? Vou tirar daqui. Então, assim, a primeira coisa é ver se é uma loucura ou não, se é uma neurose ou não. Se a pessoa faz de propósito, se a pessoa quer se machucar, se a pessoa quer ficar doente. Você precisa ver isso. Porque se houver interesse disso,
fica muito difícil você alertar. A pessoa vai contra a sua forma de falar. Agora, eu tenho vários casos, e todos os casos dependem muito do grau da comunicação que você vai ter com a pessoa. Uma vez eu estava na praia, Barra do Saí, passei lá um tempão lá, acho que um mês, e aí a minha prima, que tem casa lá, ai, Ale, quero ler o mapa. Aí eu falava, $5.000 por mapa. Não, eu quero ler o mapa, $10.000 por mapa. Eu ficava enrolando, porque ela queria ler. Aí eu falei, não, se você quiser ler, você lê lá no consultório. Eu alugava uma casa bem legal, antes de morar na Argentina, muitos anos atrás. Aí eu falei, tá bom. Aí ela veio, e dessa forma que eu mostro para vocês, eu comecei a ver 1, 2, 3, 4, 5 aspectos ocorrendo e para ocorrer vinculado à casa 4 ou casa 10, já não lembro qual que era, acho que era a casa 4. E aí eu falei para ela, como está o seu pai? Aí ela, por quê? Porque tem muito aspecto aqui ocorrendo com seu pai. Seu pai teve uma mudança, mudou alguma coisa de trabalho, está mudando de casa. Mudar de casa eu sei que não mudou, mas tem alguma coisa nova? Mudou de carro, trocou o vestuário como fala, do armário. Não, meu pai não, tá igual. E eu ficava olhando, 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 olhando. Isso já tem, ó, pessoal, uns 20 anos, talvez, que eu voltei, 18. Se não tem 20, tem 19, 20, coisa assim. Eu acho que tem até mais. Aí ela pegou e falou, Ale, você está me assustando. Aí eu falei, não é para assustar, mas aqui existe uma coisa precisa na astrologia. Eu não estou interpretando, eu não estou falando o que vai ser. Eu só estou vendo uma pressão muito forte na energia do seu pai. Pode ser sua mãe? Aí passou uns 2, 3 minutos, eu falei, não, é impossível ser a mãe. Porque aqui tua mãe dá para ver uma arquiteta, isso. Não é tua mãe, é teu pai. Aí ela olhou para mim, você acha que eu tenho que ficar com ele? Eu falei, por esse mapa, eu grudaria nele. Menos de uma semana foi detectado câncer na pele. Em 2 meses e meio ele morreu. Estava desenhado. E toda vez que a gente se encontra, inclusive há pouco tempo agora, que a gente estava com uma moça que tinha lua em Algol, que eu acho que eu comentei, né, que o pai fez aquele coisa na Suíça lá, de desligar o corpo, né? Eutanásia, autoeutanásia. Quando entrou o aspecto de 9 meses, ele fez isso, né? O que aconteceu com ela, quando ela me encontra, ela fala, o Ale fez eu retomar o vínculo com meu pai. Você entende, Albertino? É muito de acordo com a sua função, com a sua missão. A gente precisa ter dentro do... A gente tem que ter, assim, a paixão do astrólogo, mas tem que ter uma vocação para atender. Às vezes não é profissional, às vezes é profissional, mas tem que juntar a vocação com a missão. Se você encontra uma pessoa e você pode ser o cara que vai alertar, tá ótimo. Olha, eu não sei, eu ia contar quantos aspectos a gente viu da aluna, da colega, da Rejane, falecida. Vários, né? Mais de Vários. 15. Mais de 20, eu acho. Que se pegar as cúspides agora que eu fui colocando, é muita coisa. Se eu paro para olhar isso, às vezes eu vejo. Por exemplo, eu cheguei ontem, eu estava aqui em casa, e aí eu cheguei e comentei, morreram 3 astrólogos famosos no mundo.
quando eu fiz 6 meses de aniversário. Quando for a minha hora, provavelmente é nesse grau específico. Daqui a uma semana, o Saturno vai passar em cima do meu ascendente, em cima oposto ao meu Sol. Daqui a uma semana. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Então, o que a gente faz? Tem que criar uma responsabilidade, tem que assumir alguma coisa com Saturno. Se não faz isso, fica igual esses cantores com 30 anos que morrem. Então, às vezes, vale a pena você intervir? Sim. Vale a pena você falar? Sim. E, às vezes, vem culpa no cartório. Um amigo meu, Zé, ele estava lendo a mão de um casal que entrou na livraria dele, na Faria Lima. Aí ele começou e falou, meu, cuidado com a tua saúde, hein? Você pode morrer. Cuidado aí. Aí ele me liga chorando, desesperado, mas desesperado mesmo. Tem mais de quase 30 anos isso. E falou, Ale, eu acho que eu provoquei o acidente. Eu falei, do que você está falando? Primeiro veio uma cobra, eles saíram, estavam em São Roque, riram. Aí depois, eles pegaram a bicicleta, começaram a andar, deu 5 minutos depois, ela cai de um precipício da bicicleta, de uma montanha precipício, bate a cabeça, entra em coma, os médicos acham que ela não vai voltar mais. Aí eu falei, Zé, a mão direita ou a mão esquerda? Ai, cara, não lembro. Sabe o dia que ela nasceu? Não. Aí, essa hora, eu falei, bem, se ele me ligou, bora intervir. Eu fui lá no hospital atender, aqui na UTI do Einstein. E a pessoa voltou, tá tudo bem, não sei o quê. Já teve filhos e tá ótimo. É uma história super bonita, não vou contar porque ela é longa, mas é assim, você entra na história quando você sabe que é para entrar. Albertino, você tem que saber essa delicadeza, ter a ética. Sensibilidade, né? Também. Sensibilidade, eu fiz com a mão, seria sensibilidade, para saber, eu posso entrar no meio da história? E se a pessoa é muito gêmeos, ou ela gosta de falar, e tem o sistema nervoso super mexido, o que eu vou fazer? Ou é muito fóbica, né? Muito fóbica, muito medrosa. Plutão com Mercúrio, que é o que está agora no céu. Ou, Ale, numa situação com um mapa com tantos aspectos quantos que a gente viu hoje, onde a gente não enxergar uma possibilidade de saída, numa situação dessa tão extrema, numa consulta específica, é melhor se abster de passar uma informação? Não, é assim, ó. Eu aconselho assim, Camille, e todos e todas. Eu não faço propaganda mais. Eu vou fazer, se eu abrir um curso novo, talvez eu faça. Ô, pessoal, o que quer aulinha de astrologia? Mas eu não faço propaganda do meu trabalho. Mesmo se eu precisar, e se eu mudar de casa, eu vou mudar de casa, se eu mudar para uma casa tal, talvez eu precise levantar um pouquinho mais de dinheiro, porque vai ser muito, muito maior o aluguel. Ou eu economizo em outras coisas. Mas será que eu vou fazer propaganda? Não. Por que não? Porque só vem pessoas que eu posso atender. Quando a pessoa sente vontade, eu falei, por favor, agenda. Hoje eu até pensei em fazer um agendamento virtual, sem a senhora Luana, até pensei nisso, de deixar a agenda com os horários marcados, o cliente quer marcar, marca lá, já põe o depósito, acabou a história, faz tudo virtual. Igual reunião, que dá para fazer isso pela internet. Aí eu falei assim, quando a pessoa vem, ela vem. E ela vem para mim que eu estou vendo. Eu vou ficar quieto? Agora, eu já vi pai morrer, já vi mãe morrer. Então, o que eu faço? Por favor, fale do seu pai. Meu pai. Aí eu trabalho a relação do pai para a pessoa ver o pai. Hoje, né?
Hoje a pessoa pegou e me falou isso, da sessão de hoje mesmo. Que faz aqui para ver. Teria que achar aqui, ó. Aqui achei. Hoje eu falei, vá ver teu pai. Mas não é por morte, não. Você sabe por quê? Porque sexta-feira ela vai fazer inseminação artificial para engravidar. O esperma já está, o óvulo, sei lá, o esperma já estão congelados e vão introduzir no corpo dela. E ela queria saber se a data é boa. Eu falei, a data é boa, não tem problema. A questão não tem nenhum aspecto com o Algol, nada disso. A questão é o sol que você não fala com o teu pai. Como você sabe? Eu falei, aqui no mapa tá. Além de pai ausente, uma briga. É, porque o meu pai, isso, devido a um assunto lá da... Mais para frente, vocês com o intermediário entrando, eu vou mostrando os mapas. Aí eu falei assim, olha, se você não falar com seu pai, uma hora seu pai morre. Se você não honrar o seu pai, essa energia vai para os teus filhos ou para os teus netos, com certeza. Qual que é o problema? Ah, porque ele falou isso. E qual o problema? A opinião dele. Qual o problema? Que bom que ele é teu pai, que bom que ele tem opinião contrária à sua. Aí ela ficou quieta, viu a infantilidade do assunto, mandou mensagem, vou ler aqui para vocês. Hoje. Oi, pai, te amo, pai, coração. Você é muito especial na minha vida. Ela parou para pensar nisso. E quero que saiba disso. Oh, nome da filha. Não faz eu chorar, vai. Também te amo muito. E eu falei para ela, aí está aqui, ó. Aí eu gravei, mas eu falei para ela, a partir dessa hora, cria-se uma conexão com o Sol, é muito mais forte que o feto fique no corpo, porque você trouxe o pai. Poderia ser a mãe também. Como que a gente pode querer ter fertilização se não honra os pais? Mas não é honrar a psicologia, baixar a cabeça, não é isso. É entender que essa energia vem com uma força. A gente é semente da 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 semente. Se não vê essa energia vindo, sem querer a gente corta. Agora eu tenho certeza que a gente limpou um assunto. E falei para ela, se você quer mesmo ter, honra. Senão, a possibilidade de perder novamente é muito grande. Quanto foi? Ah, foi 6 meses atrás. Foi o mesmo aspecto. Mesmo aspecto. 6 meses atrás, na astrologia, 180 graus. É o mesmo aspecto. É o eixo. Você falava com teu pai? Não, naquela época não. Vê o que acontece. Experimenta. Isso foi em cima da hora. Não tinha a ver com a morte, mas tem a ver com o nascimento. Para que não tenha morte. Tem casos... A Karina, amigona minha, agora ela mudou para o Brasil de novo. Ela estava nos Estados Unidos, casou com o marido dela americano. Eu estava andando no clube e ela era a teacher, Karina, a professora de inglês da minha filha, que hoje está com 25 anos. Minha filha tinha 3 anos, então faz tempo. Ah, me falaram que você é um astrólogo, papapá. Aí, você pode ver meu mapa? Posso. Que dia você nasceu? Assim, perguntando. Que hora você nasceu? Andando, a gente se cruzou, parou de pé. Fiz esses cálculos que eu estou ensinando cada dia mais um pouco para vocês. Aí eu falei, olha, cálculo, você tem 1 ano. 1 ano. Tua mãe está onde? Ah, minha mãe está em casa. Fica com a tua mãe. Mas por quê? Você tem 1 ano para ficar com ela. Eu falei na cara. E a gente não era amigo. Com o passar das semanas, a gente começou a virar muito amigo. Não dava para saber que ela não era amiga, e ela chegou a fazer sessão comigo, mas não era uma cliente. Era uma pessoa que veio perguntar na rua, assim. Eu falei, fica com a sua mãe. Deu 1 ano exato, a mãe morreu. 1 ano exato, a mãe morreu.
E aí o que acontece? A mãe me pôs para falar no telefone com uma astróloga. Uma astróloga. Vou pôr aqui um pouquinho maior, só para diferenciar. A mãe me colocou para falar com uma astróloga da Argentina, porque elas todas são portenhas, são argentinas. Aí a moça, oi Alejandro, eu sei que você é astrólogo de Brasil, papapá, papapá. Bueno, quando Urano, não sei o que, papá, ela vai melhorar, vai. Ela vai ficar boa, quando Urano passar, ela vai melhorar. Aí eu falei, não, são 8 ou 9 aspectos visíveis que estão mostrando a enfermidade dela e ainda não chegaram, estão para chegar. Por isso que eu fiquei trabalhando os graus com vocês, e vou trabalhar mais. E a astróloga falando, não, ela vai melhorar, ela vai melhorar. Aí, quando desligamos o telefone, eu estava na sala, na casa da Karina, a mãe estava lá. Aí eu falei, olha, eu não vou perder tempo, cada um fala de um jeito, eu só vejo matemática, e pelos céus, não vejo melhora. Eu sinto muito. Não consigo ser otimista tão, ou fantasioso tão, como essa astróloga argentina. E aí não deu outra. Ela faleceu na data certa de 1 ano daquela semana. Eu fiquei com ela, ajudei, participei, fiquei íntimo, tudo. Não foi uma coisa assim. Mas foi falado na cara. Então, essa pergunta, ela é de acordo com a sua vocação, a sua profissão, a qualidade do estudo, para você ter certeza absoluta, porque tem um montão de gente que... chegou até uma moça, foi ler a mão da minha mãe e falou, você vai ficar viúva. Aí minha mãe veio para mim alguns anos atrás, nossa, eu fiquei super mal. Eu falei, mãe, mas você ficou 20 anos mal até o papai morrer? É, porque influencia essas conversas. Vocês entendem? Então, vocação, profissão, missão. Qual é a missão? Por que você está na frente da pessoa? Então, eu não faço propaganda para fazer um montão de coisa, porque se aparecer o cliente, eu atendo, porque aí eu sei que eu posso falar algumas coisas. Agora, se eu faço propaganda, a propaganda, ela nunca é exatamente o que você propõe. Nunca é. Liquidação, tudo de graça. Sabe? Não é, nunca é. E aí você vai, e você cria uma expectativa indo para o astrólogo. Sem eu fazer propaganda, já acontece isso. Cria uma expectativa. E aí a pessoa não se empodera. Eu acho que a coisa mais importante, o resumo da ópera, é chegar, Albertine, todos e todas, é falar assim, por favor, nossa conversa tem como objetivo o seu empoderamento. Nossa conversa tem como objetivo que você amplie a consciência. Nossa conversa é que você tenha uma noção do tempo, para frente, para trás e agora, e o espaço. O que vai estar envolvido? Você deve se empoderar. Para você aprender a tomar decisão, meio do céu. Para você poder ver para onde você quer ir. E se o assunto é morte, porque muita gente, até astrólogo, vem morrendo de medo. Eu estou com 15 eclipses também no mapa, será que eu vou morrer amanhã? Aí, o que eu falo? Esse mapa dá para tomar decisão. Vou falar, esse final de semana eu fiz 6 meses de aniversário. 17 graus 28,04. De madrugada, de sábado para domingo. E eu ia para uma festa no litoral. Qual é o nome? Juquei. Ia para uma festa. Aí eu falei, não, eu não vou na festa, vai dar problema, porque o aspecto é pesado. Não sei direito o que é. Olhei rápido, eu olho pelo celular assim, rapidinho, sem olhar muito detalhe. Aí, nisso, falei, quer saber? Eu vou lá
trabalhar lá em Minas um pouquinho. Meu funcionário falava, olha, o chão está duro, olha, acabou a água, não sei o quê, conseguimos resolver. Aí levei meu filho, viajamos. Quando chegou a 10 metros da casa, como fosse colado no ascendente, colado no fundo do céu, o carro afunda na areia, que a terra estava super arenosa, a terra mesma foi embora e ficou só areia, afundou. Afundou e bateu embaixo. Eu consegui manobrar durante uns 15 minutos, mas amassou o tanque que amassou a bomba de gasolina. E aí a gasolina não ia mais para o motor. E o aspecto é vinculado ao sol, que é o motor. E aí eu tinha falado até minha filha, pai, mas por que você foi? Se você avisou para mim que era ruim. Eu falei, filha, eu tinha que vivenciar isso em algum lugar. E resolvi, até a gente pegou o trator, girou o carro, pegou, sei lá, o carro estava assim, a gente girou o carro, demorou quase 3 horas para fazer isso, para não quebrar o eixo. E aí, no outro dia, bem cedinho, eu desci toda a rampa de quase 2 quilômetros, até chegar num guincho que estava me esperando e me levou para São Paulo. Eu vivenciei o aspecto. Falei do aspecto antes, para mim mesmo e para as pessoas. E assim vai ser. 27, 25, 26, 27 de fevereiro. Já está tudo na cabeça. Mesmo eu falando para mim, eu fico em guarda. Mesmo eu falando para mim, às vezes eu fico com medo. Mesmo eu falando para mim, eu perco tempo com os pensamentos. Não é bom o futuro, quando a gente não sabe ter uma atitude proativa. Michele, quantas vezes você já viu o seu mapa e já veio cada pergunta mais final de mundo para mim? Quantas vezes? 10? Você mesmo, 10 vezes. Ai, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus, agora vai pegar. Última história sobre isso. Há 12 anos atrás, eu era cargo de confiança do prefeito e do secretário do Meio Ambiente. Representei o prefeito, acho que umas 10 vezes, para vocês terem uma ideia. Era só um diretor de plantio de árvores e educação ambiental. Mas, pela minha postura, eles me chamavam para representar em momentos até muito especiais, o Kassab. Aí um dia eu ia passar por um aspecto super pesado, mas muito pesado, que era alguma coisa quadrada do meu sol, horroroso. Eu estava morrendo de medo. Mas aí o cara que estava cuidando de fazer os buracos na rua, os furos, quebrar calçada, tudo, ele falou, olha, por qualidade de trabalho, a gente vai trabalhar de madrugada. Se você quiser, deixa escrito, a gente vai fazer. Eu falei, não, eu vou trabalhar de madrugada e vou com você. Eu fiquei demarcando os locais que era para cortar. Quem for na Avenida Liberdade vai ver tudo que eu fiz lá. Calçadas verdes, tudo mais. E aí, quando chegou mais ou menos 2 da manhã, eu encontro um professor de Kung Fu, me cumprimenta, ele estava saindo da academia. Ele fala, pô, podia fazer um jardim aqui. Aí eu me lembrei dos jardins lá na Argentina, eu falei, poxa, eu podia fazer mesmo um espaço de jardim e a calçada e o logradouro. Eu podia fazer. Amanhã eu vou falar com o subprefeito. Passou na cabeça. E aí eu falei para o motorista, o senhor pode me levar para casa daqui a pouco? Tá bom. Que ficava o motorista à disposição, né, pela minha função. E aí, nisso, eu me toco do aspecto pesado. E falo, ai, meu Deus, o que eu faço? Chegou na hora, não sei se eu contei isso para vocês, mas chegou na hora, eu menti para o subprefeito, que era um coronel. Ô, seu Nevoral, tudo bem? Tudo bem. O senhor falou com o prefeito, com o Kassab? Ele falou do quê? Ele falou das calçadas verdes, ele adorou a ideia, ele falou para o senhor ligar para ele, para me autorizar a fazer, quebrar todo o chão, ele sabe que não está no projeto, mas ele adorou, porque isso vai ganhar prêmio, que não sei o quê, pode internacional, quebrar toda a calçada, tirar todo o concreto, pôr uma terra que seja permeável
e fazer o plantio em toda a extensão da Avenida Liberdade, dos dois lados. Ele adorou a ideia, o senhor liga para ele. Me deu a loucura e eu vivenciei um aspecto Sol, Netuno e mais alguma coisa, em quadratura. Ele pegou o telefone. Alô, Eduardo, tudo bem? Eu estou com o Alexandre aqui do Meio Ambiente. Por favor, faça exatamente o que ele está falando. Vai quebrar a calçada da Avenida Liberdade, 80 centímetros. Vão lá, vocês vão demarcar. Sobe aqui para falar com ele. Não, não, liga para o prefeito, eu reforçando a mentira. Nunca tinha falado com o prefeito. Veio da ideia à noite. Então, aspecto pesado, eu construí algo novo. Por isso que a gente tem que ter muito pé atrás com o que a gente vai falar e com o que a gente vai pensar. Esse aspecto da Rejane é muito triste, porque é assim, ó, acabou, puf, acabou. É tudo ao mesmo tempo. E a formação foi 2 anos até que chegou. Na hora que ela descobriu, já era tarde demais. Mas os aspectos começaram a trabalhar casa 12, casa 8, o Sol, a Lua, os nodos, Éris com Quíron, Éris no ascendente. Tanta coisa que uma hora a pessoa falou, nossa, a vida passou. Vale a pena a gente estudar nosso mapa, a gente vai começar a entrar nessa frequência, vamos para uma outra dimensão da astrologia, mas já coloquem 10 pés atrás para não ir falando bobeira. Porque que dá medo, dá medo. Mas é nada. Alexandre, Por favor. posso dar 2 testemunhos no meu trabalho? Só que eu não tinha tanto, assim, tanto não, né? Eu não usava astrologia para poder fazer toda essa confirmação. Eu, há 11 anos atrás, eu tive um fato que aconteceu com uma pessoa, que era uma cliente, aliás, minha cliente era a mãe dela, a mamãezinha dela. E ela tinha um filho que tinha 19 anos na época. E esse filho estava passando por uma transformação grande e tal, e eu tinha uma identificação bem com ele, que a gente conversava, tá? Então ela falava, eu preciso que você converse com o Diano, tá bom. Aí ela, sabendo que eu fazia tarô e numerologia, então ela pediu para mim fazer o mapa dele, né? E ela quis fazer comigo uma consulta de tarô, porque ele estava querendo fazer um trabalho, um estudo aí, ele é americano. E aí, quer dizer, nasceu aqui, né? E aí ela pegou e falou, dá para você fazer? Eu falei, tá bom. Aí eu fiz o trabalho com ela, tipo assim, vou dar um exemplo, tá? Depois eu explico porque eu tenho a data bem marcante. Isso foi mais ou menos no dia 2 de agosto. Mais ou menos isso. 2 de agosto, acho que 2011. E aí, quando eu fiz o trabalho, né? Tanto do tarô como o mapa numerológico dela, tanto que eu disse a ela que eu não poderia falar com ela os dados, o mapa do filho, que é o que eu faço, né? Se ele não autorizasse. Se ele me autorizasse, eu poderia falar. Mas com o tarô, né, quando eu fiz com ela, para ela, eu trabalho com o tarô em cima da mandala astrológica, e aí veio para mim, que ele tinha um renascimento muito forte, que ia acontecer, ele ia entrar num renascimento, no tarô você tem um ciclo aí que começa o renascimento. Resumindo, veio para mim a morte dele, né? Quer dizer, veio assim, marcou lá com os números e tal, e a carta do tarô também, os aspectos, né, dentro da carta do tarô, em cima daquilo que eu fiz. Então, qual foi a minha atitude de falar para ela, né? Para ela pegar, se aproximar bastante bem do filho dela, porque é um adolescente, tal, né? E passar mais fim de semana junto com ele, tal. Ele faleceu depois de 15 dias de parada, ele teve 14 paradas cardíacas. Porque ele estava tomando um remédio para emagrecer, e diz ela, né, que afetou muito o rim dele. Esta foi uma situação. Então, o que eu disse? Para ficar cuidando, junto com ele, curtindo mais ele, né? Para poder ficar junto, né? Daquilo que poderia ter feito. Aí teve uma outra que veio fazer um tarô comigo. Ok, não, só um minuto. Então, uma só. Tá uma só. Mas é bom que você dê um exemplo
É só para poder dar um testemunho, Exemplo. ok? A única coisa é que você foi para o tarô. A gente não tá, eu não estou dando aula de tarô, nem... Não, eu estou dando um exemplo da maneira que eu recebi, foi por isso que eu falei no início, Alexandre. Mas Na é época eu não importante, trabalhava com Thelma, é astrologia. importante você pegar, a partir de agora, e falar, eu vi o planeta tal, em tal grau, para a gente pegar e Sim. trabalhar essa Agora sim. matemática, tá bom? Ok, tá bom. Legal, legal. Você chegou e falou de aproximar. Queira ou não queira, é de acordo com a sensibilidade de cada um. Muita gente pode errar, não tem problema, e muita gente vai sempre acertar também. Ótimo. O importante é ter essa sensibilidade. Você vê que a Thelma já tem 2 casos, vocês vão ter também vários casos, porque ocorre ou é morte, ou é mandar embora do trabalho, a pessoa vai ser demitida. Né? Às vezes é o pai que vai morrer, às vezes é a mãe que vai morrer, e a pessoa tem um pânico interno disso, e tomar muito cuidado para não falar sem autorização da estrutura da psique da pessoa. Se a pessoa não tiver estrutura para aguentar essa frase, ela não vai te processar, mas ela vai te odiar para o resto da vida. Tá bom? Isso é muito importante. Deixa eu falar uma coisa que eu falei que eu queria falar para vocês de 2 estrelas. Depois eu pego o nome delas. Uma estrela, as 2 estão em Virgem, tá? Eu acho que é Asterion, não tenho certeza. Que fica, porque a gente tem 3 estrelas nos cachorros menores, nos cães, né? Um é Cópula, outro é Corcoroli e outro é Asterion. Asterion. Deixa eu colocar o grandão aqui. A estrela Asterion, que eu acho que está a 17 graus, o que os livros falam é só dos cachorros, não sei o quê. Mas, na verdade, aí foi até bonito hoje, está até gravado isso lá que a Paty gravou, a Paty e a Jussara. Na verdade, essa estrela tem a ver com natureza, princípio de vida, princípio vital, princípio único, alquimia, o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. A copa é proporcional à raiz, a raiz é proporcional à copa. E assim vai. E aí, de repente, a Jussara falou, então, deve estar no mapa do Samuel Hahnemann, que criou a homeopatia. E eu fiz, né? Porque eu fiz a minha monografia, eu tenho lá. Aí a gente vê o meio do céu, 1700 e pouco, volta, dá 3 graus para trás, exato nessa estrela Asterion. E ele conseguiu profissionalizar e conseguiu trazer uma função para o mundo através dessa estrela no mapa dele, né, que dá para ver. Podemos, daqui uns meses, umas semanas, pegar o mapa dele para ver isso. Então, essa estrela que fica hoje a 17 graus e meio de Virgem, ela tem a ver com essa visão ecológica, natureza, como falar, de ciclos biológicos, ciclos alimentares, onde a teia está tudo vinculado e, ao mesmo tempo, ao princípio único. Depois tem uma outra estrela super forte, enorme de luz do lado, chamado Corcoroli. Coroli, porque tinha a ver com, na Inglaterra, o astrônomo falou que tinha a ver com
o príncipe, o Charles, acho que é o Charles, não, sei lá, morreu o pai e aí perdeu o poder e o filho retoma o poder. E nessa hora foi descoberta essa estrela. No reinado da Inglaterra. E essa estrela, que fica mais ou menos a uns 24 graus de Virgem, ela tem a ver com poder, ela tem a ver com manter o poder, ela tem a ver com... Ai, como é que fala? Aqui, ó. Costas quentes. Ela tem a ver com aquele cara que está lá em silêncio, ele que manda. Quem sabe o nome disso? Tem O Eminência Parda? Isso. Porque a gente tem Costas Quentes, Eminência Parda, e tem o Testa de Ferro. O Corole, 24 graus de Virgem, é uma estrela que tem a ver com a Eminência Parda. Tem a ver, eu não vou perder o poder. Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente teve, por exemplo, o Maluf, que ele não queria perder o poder. Então ele pôs o contador dele, que era o Pita, para ser o prefeito. Subiu um cara, mas, na verdade, o grupo continuava igual, para não perder o poder. Eu acho que pode falar a mesma coisa em relação a Dilma, que não tinha nenhuma função antes e entrou para manter o poder. E assim por diante, em empresas, em clubes, e na máfia. Né? A máfia, ela é uma coisa canceriana, mas a máfia tem muito isso, de manter o poder. Né? Tá bom? Só para vocês terem um pouquinho... sei lá, você vai aqui na prefeitura de São Paulo, não é o prefeito que manda, nem o subprefeito. Não é. São pessoas ocultas que estão lá, se mantêm, não importa. Desde a época do Jânio, desde a época do Mário Covas, desde a época da Marta Suplicy, desde a época... E aí vai indo, de Serra. E vai pegando todos os prefeitos. Ele está lá, Eminência Parda, num outro nível. E essa estrela realmente ela é muito forte, com muita luz e muito grande. E ela é tão grande que não tem nada escrito dela. Aí eu pedi para as meninas colocarem. Ao mesmo tempo que em todos os estudiosos não se fala muito disso, só fala sobre os ancestrais, o avô e o pai da Rainha Elizabeth, não se fala porque tem a ver com esse poder oculto. Você não pode falar. Se você fala, por exemplo, quem está por trás do Bolsonaro, se você cair em cima do cara que está por trás do Bolsonaro, o Bolsonaro e todo mundo cai. Então, você nunca mostra quem é realmente o cara poderoso. A mesma coisa do Lula. O Lula não caiu. O Fernando Henrique não caiu, porque por trás tem sempre uma estrutura. E essa estrutura de poder tem a ver com essa estrela. É 24 graus de Virgem, professor? Tá bom? É 24 graus de Virgem, é que eu não anotei direito? Sim. Está em cima do meu Plutão, em Virgem. Quem mandou ser poderosa? Mas qual das duas é 24, professor? A Corcorole? Corcorole. A outra é 17. Outra é 17. É. E Virgo, todas as duas. É. Certo. Laís, não tem sessão que eu faço com você que eu não falo do teu poder. Mas em Plutão, professor. Vai, chega de falar bobeira. Sabe, assuma, pelo menos aqui no grupo de astrologia, tá? Pessoal, boa noite. Falamos hoje, dê atenção para... Pus o vídeo que foi feito homenagem à esposa, ela tinha pedido. Quando eu conheci ela já estava muito triste. Conseguimos liberar a tristeza, graças a Deus, mas já estava em volta no corpo. A gente viu hoje vários aspectos que envolvem a saúde e a morte.
É uma forma de ver. E o mais importante, a gente não viu nenhuma solução. Só talvez como a Camila pegou e falou, caso Vênus estivesse envolvido no eclipse. Mas o eclipse 5 graus é lá na frente. Bom? Ale, quando você falou Michele, eu achei que você estava falando com a Michele, sua aluna exemplar, não eu. Você estava falando alguma coisa do mapa, quando a gente não pode falar para alguém alguma coisa que a gente vê no mapa. Por isso você falou, se, foi isso que você estava falando? Você não pode, você não chega para a pessoa e fala, olha, a tua tia, teu tio vai morrer. E a gente olha a morte de vez em quando como estudante e tem certeza. Eu só queria saber se você pode repetir uma coisa importante que você falou, que era quando a gente sai de um eclipse, se a gente não se transforma. Isso, eu vou falar. Aí o som teu ficou ruim. O som teu ficou ruim. Mas eu vou falar, eu sei o que é. É assim, ó. Vou falar de novo, tá? Que o som dela ficou ruim, ficou meio travado. Esperar só. Você está ouvindo? Faz assim com a mão. Tá ok. Então, assim. O negócio é o seguinte. Por exemplo, os eclipses começaram a me pegar já, né? E eu falei, uau! A energia baixa, o pensamento baixa. E a coisa, a gente vive numa faixa de luz bem pequena. Aí eu falo, bem, o que eu faço? Como é que eu faço para conviver com essa energia? Se é pouca luz, né? Eu não vou conseguir fazer o que eu faço. Eu até vou colocar um texto, vou escrever um texto. Sempre a luz no caminho, sempre a luz interna no caminho, sempre há um ponto de luz que deve ser observado, recolhido. Essa frase, isso não é meu, tá? Isso aqui. A luz que não pode ser observada, não pode ser transmutada, nem vivida. Ou seja, quando você está passando por eclipse, sobra uma faixa de luz bem pequena. Essa faixa é suficiente. Quem está com cachorro, puder desligar o microfone. Vamos lá. Não sei nem onde era o som. Ok. Essa faixa de luz tão fraca que acontece, essa faixa, ela é suficiente para você mudar a tua história. Se você não muda durante o eclipse nada, se você continua com os mesmos hábitos, se você continua pensando igual, sentindo igual, tendo as mesmas reações neurológicas, ou seja, tem uma reação, o cérebro faz sempre igual. Quando o eclipse aparece ou acaba, você sofre as consequências. Agora, quando você passa por um eclipse, isso vocês podem falar para os clientes, olha, você está entrando num período de eclipse com tal planeta. Isso significa, você pode mudar a tua postura. Observe a luz que sobra. Aproveite, faça uma reavaliação de tudo. Recomece por um outro ponto de vista. Deixe de ser o mesmo ator. Viva de forma diferente. Aproveite. Veja a vida por outro ângulo. A vida vai te ensinar uma outra forma de ver. Do jeito que está, não dá mais. E quem for teimoso e quiser manter a mesma postura, vai manter na mesma energia para baixo. Cada eclipse vai baixando um pouco mais. Ou seja, Michele, o que eu estou querendo falar é aprenda uma nova frequência, aprenda uma nova forma de ver as coisas quando esses graus estão eclipsados. E de acordo com o planeta e a casa, e o dispositor envolvido. A gente vai ter exercício disso.
Entendeu mais ou menos isso? Isso é muito importante, porque são opções da vida e da alma. Às vezes a pessoa é muito teimosa, mas se ela não fizer nada, ela dança. Eu tenho um montão de exemplos, mas paramos aqui, né? A gente vai devagarzinho. Caso vocês assistam a aula novamente, aula 60, olhem o mapa dela e tentem ver, uau, 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 vão somando. Pega aquela lista de papiro, sabe? Aquela lista enorme. É isso. Se vocês puderem também aproveitar, quando vocês estiverem sozinhos, manda a luz para o grupo e manda a luz para ela, tá? Onde ela quer que esteja, pelo menos durante um tempo. Albertino. Permite, pessoal? Sim. É nesse sentido, pedir licença para intencionar essa aula e para a alma da Rejane, que ela receba essa aula e esse estudo é a soma de nossas luzes interiores em prol de sua evolução e sua trajetória em direção à luz maior, que para ela a nossa homenagem e a nossa energia. Amém. Muito obrigado por falar isso pelo grupo, né? Ok. Pessoal, bom descanso. Pessoal da Europa, bom descanso. Vão dormir, que é bom dormir. Pessoal do Brasil, bom descanso. Eu vou estar em Curitiba. Alguém é de Curitiba aqui, não? Sônia, eu vou estar em Curitiba trabalhando com os cavalos. Eu fui convidado para ser o terapeuta, eu e os cavalos. As pessoas que estão... Eu sou um dos que está mais tempo lá. E... Vamos ver. Vou estar full time atendendo, mas vou estar lá em Curitiba também, né? Das 9 até a noite, lá na Ribeirinha. Sabe onde é a Ribeirinha, né? Tá bom. Muito bem. É uma outra forma também, super rápido. Os cavalos são mais rápidos que vocês imaginam. Eles se formam e já mostram a história da vida da pessoa. Em São Paulo, quem quiser fazer constelação com cavalo, com pelo menos 3, eu dou a dica, tá? Quem quiser fazer. Ok. Albertino, obrigado pelas palavras. Pessoal, aula número 60, 60ª aula. Em homenagem à nossa colega, Rejane, termina aqui, tá bom? Eu desejo para vocês saúde e estudo. Criem vergonha na cara, estudem o mapa de vocês, tá bom? Ok. Beijinhos, tudo de bom. Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa semana a todos.